Olá, produtor rural. Se tem algo que define o sucesso ou fracasso da sua produção, é o solo. Mesmo assim, a análise de solo ainda é ignorada por muita gente. Hoje, no Raiz e Resultado, a gente vai mostrar por que analisar o solo é parar de perder dinheiro escondido na fazenda. Com a gente hoje está o Gustavo Fernando, com formação em engenharia ambiental, técnico agrícola em agropecuária e gestor de agronegócio para traduzir análise de solo de forma simples. E a Fernanda Condessa, que vai trazer a visão estratégica, como transformar laudo em decisão, economia e produtividade. Gustavo, antes de iniciar, poderia contar um pouquinho para nós a sua trajetória? Oi, Kelly, tudo bem? Oh, tudo bem. Joia, bom falar com você. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, Gustavo. Tudo jóia. Fico feliz de estar com vocês aqui. Bom, Kelly, eu tenho algumas experiências, né, na parte de fertilidade de solo, algumas interpretações, né, tive como experiência de forma pedagógica, né, vamos dizer assim, na parte de ensino, onde eu capacitava, né, onde eu trabalhava ali, né, trabalhei na PAI aqui de Uberaba, então trabalhava na parte de olericultura, né, ensinava a plantar hortaliças diversas, e ali eu já trabalhava, já interpretando e entendendo o solo que eu tinha ali para poder, né, desenvolver o serviço com os alunos, né, então eu tenho essa parte onde eu ensinava. Depois disso, ali eu fiquei um bom tempo, né, uns 5 anos. Depois disso, eu fui trabalhar na parte comercial e ali realmente eu tive que colocar a mão na massa para vender e trabalhar com a parte de fertilizante. Interessante, Maravilha, né? sensacional. E no agro, né? Quem não mede vira refém do achismo. E achismo custa caro, porque ele se repete safra após safra. Vamos É lá? verdade. Opa, olha, Gustavo, por que é importante fazer análise de solo na minha propriedade? Boa pergunta, Kelly. Boa pergunta. Uh, a análise solo praticamente é o ponto inicial, é a partida inicial que qualquer produtor, seja para qualquer tipo de planta, né? Ou a gente costuma falar e brincar com cultura, para que você possa entender o que realmente você tem nesse solo. E com isso você ser bem sucedido, certo? Então essa amostragem de solo, posterior nós temos a entrega dessa análise, ela vai entregar fertilidade, vai entregar se esse solo realmente tem os nutrientes disponíveis, né? E se tem um ambiente, né, favorável para o crescimento dessa planta, tá? Então a análise de solo é de suma importância, tá? Em todo o cultivo. Perfeito. E Gustavo, e o que a análise de solo consegue identificar de problema na terra? Kelly, essa análise ela pode vir para nós de uma forma simples e também composta, né? Então, assim, quando eu falo simples e composta, é que ela identifica a acidez do solo. A acidez é um grande problema, tá? Ele dificulta a liberação de nutrientes das plantas, ok? O alumínio tóxico, que é justamente o que compõe, né, a questão da acidez. Deficiência nutricional é extremamente importante. Baixo nível, por exemplo, de nutrientes é significado de baixa produtividade, certo? Então, a gente precisa tratar isso de perto. Então, além de que uma análise bem interpretada vai ajudar, né, a entender esses problemas e, consequentemente, entregar uma alta produtividade para o produtor rural. Agora, Kelly, no campo, qual é o erro mais comum que você vê quando o produtor faz análise de solo?
Olha, Fernando, o produtor faz a análise, mas não muda o manejo. Ele olha dois números, ignora o restante e continua repetindo o mesmo erro. A análise ela não é receita pronta, é diagnóstico. Sem decisão, ela perde valor. Gustavo, quais são os principais benefícios de analisar o solo antes de plantar ou adubar? Kelly, nós temos diversos benefícios, tá? Vou citar só alguns aqui que eu vejo importância, né? Um solo bem corrigido, nós vamos entender o seguinte: nós vamos adequar a dosagem, certo? De adubação, nós vamos aumentar a eficiência, né? Dessa aplicação, uma vez que a gente vai interpretar e entender a questão, quando eu falo até em percentual de argila, isso reage diretamente dentro de uma análise solo, então vai reduzir desperdício, certo? Então, assim, o solo corrigido, ele rende mais, ele entrega mais. Costumo até brincar que a questão de um solo corrigido, você consegue entregar todo o potencial que a planta necessita, seja na germinação da semente, e enquanto mais no seu crescimento vegetativo. Então, daqui a pouco que ela produz, ela vai produzir muito mais. Bom? Perfeito. Gustavo, como a análise de solo ajuda a economizar dinheiro com adubos e calcários? Olha, isso é evidente. Um profissional, né, adequado, ele vai enxergar a quantidade correta, por exemplo, de uma aplicação, seja no início, no desenvolvimento vegetativo, né, daqui a pouco na formação dessa planta. Então, assim, direcionar de forma correta, você vai simplesmente assim evitar desperdício, né? Muitos produtores, no caso, eles gastam muito mais do que deveriam gastar, tá bom? Muito mais do que deveriam gastar. Então, a análise, ela inverte isso, né? Ela evita desperdício e, consequentemente, você tem um baita de um retorno ali em questão de produtividade. Agora, Kelly, aonde você vê que o produtor mais perde dinheiro quando ignora a análise? Olha, Fernanda, perde comprando insumos sem necessidade. Corrigindo só a superfície, não tratando o perfil do solo, o erro se repete todo ano e o produtor não entende o porquê. Ele só está vendo ali que ele está perdendo. Entendeu? E, Gustavo, sem análise de solo, quais os riscos o produtor corre na produção? São diversos também, tá? Ele perde essa produtividade em questão de entender o que a planta necessita, certo? Tanto o nível solo, né, como também em nossas vidas, o negócio tem que ser equilibrado, tá? Então, assim, quando você não sabe o que está sendo feito, o que é necessário ser feito, partindo dessa análise de solo, você aumenta custo, você degrada o solo, né? Eu falo porque existe um equilíbrio entre macro e micronutrientes, então você se exceder no macro, você perde no micro, então assim, você fica refém do achismo, certo? E você acaba degradando esse solo, tá? Então, sem análise de solo, esse solo não reage. Já com análise, né, você consegue trabalhar de forma específica, eu gosto de brincar assim, de forma personalité para cada cultura que você está ali desenvolvendo, tá bom? Sensacional. E outra coisa também, Gustavo, o que acontece quando o produtor aduba sem corrigir a acidez do solo? Boa pergunta, Kelly. A acidez do solo, ela está ligada, por exemplo, à capacidade de troca, né? Vamos dizer assim, nem a capacidade de troca em si, mas assim, a quantidade de nutrientes que estão aí disponíveis para a planta, certo? Então, parte de um solo ácido, por exemplo, o adubo se perde.
literalmente, entendeu? Ele não fica ali disponível para a planta. Então, quando fica essa questão disponível, indisponível, ela se perde, tá bom? Em meias palavras, ou como posso dizer um ditado também, né? É como colocar combustível errado no motor bom, não é verdade? Ele não entrega desempenho. Agora, Kelly, como você explica ao produtor a diferença entre corrigir a superfície e corrigir o perfil de solo? Olha, Fernanda, é muito interessante, porque corrigir só a superfície é resolver metade do problema. Quando o perfil está ruim, a raiz ela não desce. A planta sofre na seca e a produção cai. Né? E aproveitando até ensejo, ô Gustavo, quanto tempo demora para o calcário ou o adubo fazer efeito depois de aplicado? Muito bem, Kelly. Existem algumas variáveis aí, né? A gente precisa ter água no solo para a gente ter essa reação química e o calcário ali, né, reagir de fato ali no solo. Então, podemos levar em consideração de 3 a 6 meses, certo? Então, por isso, é fundamental o produtor rural ele ter um planejamento, certo? Então, o adubo, por exemplo, aplicado, para que ele responda de forma eficaz, certo? Esse solo tem que estar bem, tem que estar bem corrigido, né? Então, assim, é fundamental, tá? E para esse solo estar bem, ele estar bem, assim, em desenvolvimento, entregando o que ele pode entregar ali para aquela planta, ele precisa estar corrigido, tá? Ele precisa estar corrigido e isso demanda um tempo. Olha, e outra coisa também, né? Nesse contexto aí, Gustavo, qual a diferença então entre solo fértil e solo pobre? A análise, ela ajuda a identificar isso? Kelly, sim, tá? Sim. O solo fértil e o solo pobre, né? Eu posso levar em consideração a produtividade, seria um solo equilibrado, né? Quimicamente, tá? O solo, vamos falar desse solo inicial, o rico, né? Ou fértil. É um solo equilibrado para aquela cultura, certo? Ele apresenta uma estrutura adequada para esse desenvolvimento dessa planta, certo? Nós temos ali a questão da matéria orgânica, que envolve, dentro de uma análise do solo, por exemplo, o aumento da CTC, que é justamente a capacidade de troca de cátions, né, ou de nutrientes ali. Então, isso tudo a gente vai avaliar. Já um solo pobre, ele está totalmente desequilibrado, ele está ácido, certo? Ele tem baixa capacidade de disponibilizar esse nutriente para a planta, né? Grande parte das vezes aquele nutriente está ali, mas a planta não tem capacidade de absorvê-la, porque realmente esse solo, ele precisa ser adequado, ele precisa ser corrigido, certo? Para que aí sim a gente possa ter, né, um pleno desenvolvimento dessa planta ali no cultivo pelo produtor rural, certo? Então a análise, ela vem trazer isso tudo para nós, né? Sensacional. Agora, Kelly, qual a maior falha que você vê na coleta de solo na fazenda? Olha, com certeza é misturar as áreas diferentes e coletar errado, né? Essa coleta, quando é feita essa coleta de uma forma errada, ela vai inevitavelmente evidenciar lá no resultado ali não verídico, né? Então, a coleta mal feita gera recomendação errada. E Gustavo, como falando nisso, como coletar amostra de solo de uma forma simples e correta? Olha, Kelly, me veio até a lembrança agora de quando eu, ali na faculdade, né, na escola, e aí depois eu fui levar para a parte profissional a coleta, né, porque se divide por talhões. E teoricamente, certo? Isso teoricamente, quando nós entramos num talhão e a gente tem tipos de solo com colorações diferentes, por exemplo, é necessário se dividir aquele solo, porque de certa forma cada um tem a sua estrutura. Então, a gente entra por talhão, certo?
e a gente faz várias coletas, e se a gente olhar a textura desse solo, se ele tiver uma coloração diferente, é se necessário até realmente assim, fazer a divisão ali também, para a gente identificar qual é aquele solo, certo? E aí a gente vem trabalhando a questão da profundidade, certo? Para justamente evitar de não ter uma amostra composta, porque de várias subamostras a gente tem uma composta e identificada por talhão. Perfeito. Gustavo, de quanto em quanto tempo o produtor deve repetir essa análise de solo? Olha, eu vejo de uma forma prática, cultivo após cultivo. Então, ele teve o pleno desenvolvimento da sua produção ali, seja soja, milho, né, outra cultura, finalizou a cultura, se inicia uma nova coleta, certo? Então, se nós temos aí safrinha e safra, então acaba sendo quase 2 vezes ao ano, um produtor que realmente quer entender, certo? O que ele tem no solo. Porque hoje nós temos o cultivo convencional, o cultivo através, por exemplo, do plantio direto. Então, pode-se existir variações ali de cultivo a cultivo. Então, é interessante ele ver realmente o que ele tem ali dentro daquele solo, tá bom? Excelente. E como interpretar o laudo de forma básica, sem ser técnico demais? Numa linguagem coloquial, se de repente seria interessante, Gustavo, qual que seria, né, a forma de interpretar o laudo de forma mais básica? Legal, legal. Bom, como um profissional, né, ali, se eu pegasse hoje, eu ia fazer certas perguntas. Por exemplo, o que é pH? Né? Se você pega uma análise ali, vai estar um negocinho lá, pH, e aí vai ter um numeral ali, certo? É interessante você ver aquele pH, então você vai olhar aquilo. CA, que a gente aprende, né, na escola, Ca, cálcio, né, o magnésio, eu ia ver ali as numerais ali e ia buscar entender, né, o que tem em cada um deles. Depois, né, buscar um profissional de fato ali adequado e questionar, porque, querendo ou não, para aprender, né, é necessário buscar um profissional adequado ali, ele vai falar, olha, essa quantidade é ideal, essa quantidade não é ideal. Então, assim, entender é prioridade, tá bom? Agora, decorar não é tão funcional. Perfeito. Sensacional. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas dos telespectadores. O senhor João Batista, de Rio Verde, Gustavo, pergunta: o que acontece se eu adubar a terra no olho? No olhômetro. Olha, no olhômetro, né? Isso. A gente pode até brincar assim, né? Olha, até que adubar, você não vai correr tanto risco, enquanto, por exemplo, aplicar uma quantidade de calcário, certo? Mas errar dose é desperdício, certo? É desperdício, baixa resposta da planta que você está cultivando, né? Então, assim, quando a gente alinha os benefícios, a gente não pensa em 2 vezes realmente em fazer uma análise de solo, viu, Kelly? Perfeito. Ó, a senhora Maria Aparecida, de Uberaba, pergunta o seguinte, Gustavo: qual o melhor momento do ano para coletar o solo? Entendi. Olha, na verdade, não tem o melhor momento, né? Tem a necessidade, tá? Então, ela não tem um histórico, ou ela não sabe o que tem dentro do solo dela, é o momento de se fazer. Tá bom, Kelly Rosana? Perfeito. O Carlos Henrique, de Sorriso, Mato Grosso, pergunta: quanto custa uma análise de solo e vale a pena? Oi, Carlos. Bom, vou responder a sua pergunta aqui, tá? Vale muito a pena, o Carlos, vale muito a pena. É de baixo custo, extremamente baixo. Eu lembro, eu com experiência, né, na parte de usina, então eu trabalhava em tratos culturais, então eu tinha que entender até questões físicas do solo.
Então, tinha recorrência em enviar. Então, varia de 25 a 50 reais uma análise, tá? Para o retorno, é extremamente, assim, para mim é irrisório esse valor, tá bom? Show de bola. O Legal, Paulo né? Sérgio. Só Opa! um minuto. É uma pergunta que todo mundo tem curiosidade de saber, né? E às vezes não pergunta, não sabe o valor e deixam de fazer uma análise por achar que é muito caro. Uhum. E o retorno é alto, né? Como diz o Gustavo. É um valor ali infime, né? Frente ao retorno grandioso que vai dar, por conta das informações ali que o solo vai trazer. Olha só, o Paulo Sérgio, de Cascavel, Paraná, pergunta: como a análise ajuda a aumentar a produtividade? Bacana. Vamos lá, Paulo. Quando a gente faz análise de solo, é justamente para entender uma particularidade principal, que é a acidez de solo. Essa acidez, ela não deixa crescer raiz. Ela limita o crescimento de raiz. E vamos pensar, a raiz é como se fosse boca. É por ali que entram os nutrientes. Então, se você não tem uma correção daquele solo, justamente, você não O tem solo é crescimento. arenoso. Um solo até com solo arenoso, ele tem baixa retenção de nutrientes. Então, se o cara jogar uma adubo, ele vai perder quase 80% do que ele jogar num solo arenoso, certo? Então, assim, ele corrige o ambiente, ele melhora o sistema radicular, ele melhora a raiz, tá? Falando no português, e, consequentemente, essa planta se torna mais resistente, tá bom? E ela mais eficiente. Então, ela vai chegar lá na frente produzindo muito mais. Excelente. O Roberto Almeida, de Rondonópolis, Mato Grosso, pergunta, Gustavo: com a análise em mãos, como melhorar o solo ano após ano? Muito bem. Já com a primeira análise, tá, Roberto? Você já vai estar trabalhando no desenvolvimento desse solo, né? Então, ano após ano, o negócio é analisar, corrigir, acompanhar, ajustar e repetir a operação, certo? Isso vai trazer para você um retorno extremamente interessante, certo? E você vai conseguir também avaliar como é que foi o desempenho da sua cultura, né? Daquilo que você plantou, que você está trabalhando no cultivo. Tá joia? Sensacional. Hoje, no Raiz e Resultado, ficou claro: análise de solo não é custo, é estratégia. E solo não mente, né? Ele responde exatamente ao manejo que recebe. Quem mede, decide. E quem decide certo, colhe mais e gasta melhor. Olha, registro aqui mais uma vez, família do agro, Gustavo, Fernanda, gratidão pela disponibilidade de vocês de estar aqui no nosso programa, Raiz e Resultado, fazendo esse bate-papo maravilhoso. E escreva aqui nos comentários: eu vou analisar o meu solo, e compartilhe esse episódio. Fiquem bem, muito grata.